A gente está vivendo um mundo cada vez mais egoísta. A gente está vivendo um mundo cada vez mais egocentrado. E se por um lado pessoas incríveis como Mathieu Ricard, Satish Kumar e tantos outros vêm falar sobre bondade amorosa, compaixão, alegria empática, comunicação não violenta como Marshall Rosenberg, eles vêm nos lembrar de coisas que talvez para outros povos de tempos mais comunais, isto é, quando a gente tinha de viver em comunidade mais próxima, quando a gente se importava com o nosso vizinho, com o nosso próximo, seriam coisas óbvias, quer dizer, estar disponível para ajudar, estar disponível para se importar. No caminho para se curar emocional, espiritual, psicológica e socialmente, tem 4 regrinhas de ouro que a gente vem elaborando para resumir essas verdades óbvias das quais a gente tem se esquecido. E elas vão em direção a essa nossa negligência. Elas combatem esse nosso descaso com o outro, com a realidade, com o que realmente importa. Essas 4 regrinhas sobre as quais a gente vai falar hoje, que são os caminhos, os passos mais consistentes para se livrar do delírio, da delusão, da dor, são: peça ajuda, aceite ajuda. Ofereça ajuda, conceda ajuda. Antes desse vídeo começar, eu queria te fazer um convite muito especial para o nosso workshop Chakras e Kundalini, a trilha da energia sutil. A gente vai falar de fato sobre o que é essa ciência, o que é o caminho dos chakras, como despertar de verdade, de maneira segura e metodológica a Kundalini segundo o que os mestres que inventaram essa ciência propuseram, e como é o caminho desse tipo de emancipação da consciência segundo a via dos verdadeiros yogis. Vai ser um workshop de 3 horas, das 9 ao meio-dia, no dia 5 de julho. E ele vai custar só R$ 36, se você quiser assistir ao vivo, e R$ 108 se você quiser assistir a gravação. E a gente vai colocar referências e uma série de materiais, textos dos mestres, formas de como fazer as práticas. Então, se você quiser saber o que tem para se saber sobre os verdadeiros ensinamentos acerca dos chakras, da Kundalini, da energia sutil a partir dos ensinamentos dos mestres, vem com a gente, vai ser sábado, dia 5 de julho, das 9 ao meio-dia. Espero você lá. Seja bem-vindo, bem-vinda, que a gente fala de revolução de si, desse caminho para a gente se tornar a cada dia melhores, mais despertos, mais lúcidos. Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Se você puder, se inscreve no canal, manda para os seus amigos. Bem, esses dias um aluno nosso estava vindo para o Instituto, um aluno muito prestativo, muito solícito, muito afeito a ajudar os outros e muito atencioso. E ele é muito atento no volante, ele estava vindo de moto e alguém, de forma muito imprudente, entrou de uma forma errada na avenida, enfiou o carro na moto dele, ele se estabacou e se machucou muito e não morreu por um milagre, tomou um monte de pontos, colocou pino na perna, e ele falou que ninguém parou para ajudar, numa avenida grande de São Paulo, uma avenida movimentada. E isso me lembrou de uma vez que eu e o Felipe fomos assaltados. Foi um crime de homofobia na época, mas pra vocês terem uma ideia, eu e meu marido, a gente, quando começou a namorar, nem de mão dada andava. A gente veio nessa época idiota em que não era ok ser gay. Estávamos os dois, era o dia da parada gay. Eu nunca fui e também não teria a menor diferença se eu tivesse ido, mas curiosamente, era o dia da parada gay. Ele estava indo pro Bezerra de Menezes, para as atividades lá do centro espírita que ele ia. Eu estava indo pro instituto da aula de yoga. Isso muito cedinho de manhã, não tinha carro, a gente passou na frente de um bar para ficar num ponto de ônibus. Os caras desse bar resolveram nos agredir, fazer bullying com a gente, e vieram falando, passa o celular, viadinho, não sei o quê, e eu reagi. E eu fiquei na calçada do ponto de ônibus, porque do outro lado havia uma missa acontecendo, né? Tinha uma igreja católica enorme, não tinha como eles saberem que a gente estava namorando, tá? O pessoal da igreja. Tava cheia de gente. Isso faz muitos anos, foi acho que em 2014, 2013, acho que foi 2013. Eu fiquei na calçada e disse pro Felipe ficar, porque eu não supunha que as pessoas teriam coragem de nos assaltar na frente de tanta gente, e menos ainda que as pessoas não fariam nada, o pessoal da igreja não faria nada para nos ajudar. Porque a minha atitude sempre foi o oposto disso, sabe? Se eu via alguém precisando, eu sempre partia para cima para ajudar sem nem pensar. E eu fiquei pensando sobre isso, como que as pessoas estão negligentes, indiferentes ao sofrimento e à dor do outro, sabe? No meu caso, sempre foi o oposto. Eu falei, já vi uma vez, uma das várias vezes que isso aconteceu, me ocorre, por exemplo, uma vez que um mendigo estava querendo agredir uma senhora, eu saí correndo de longe e me enfiei na frente dos dois. Falei, não bate nela não, você vai bater, bate em mim.
Na Índia mesmo, com um grupo de alunos, tinha um cara que estava alterado, talvez drogado, que quis bater num idoso e eu parti para frente do cara. E os meus alunos, você não sabe o que o velho fez? Eu falei, olha, se algum dia essa pergunta fizer diferença, então acabou qualquer conceito sobre compaixão, bondade amorosa. Se eu tiver que ver um jovem dos seus 30 anos batendo num senhorzinho que devia ter, sei lá, para mais de 70, talvez 80, então acabou. A humanidade acabou. E aí, em termos sutis, não em termos de agressão e de acidente, isso também acontece. Quantas vezes você viu pessoas no seu trabalho chorando e você se constrangeu de perguntar por quê? Porque talvez você não tivesse intimidade, porque talvez você não fosse muito com a cara da pessoa, porque talvez você achasse que pudesse estar se intrometendo. Quantas vezes você viu amigos seus desesperados pelo olhar, pedindo socorro e você não teve coragem de oferecer? Porque, dá trabalho ajudar, né? Pois é, mas se a gente quer se livrar do sofrimento, a gente tem que trabalhar nisso juntos. Isso é compaixão, com patos, sofrer juntos. Reconhecer a natureza basal do sofrimento de todos nós e, através de um desejo sincero de demover a pessoa da ilusão, da delusão, da ignorância e do sofrimento, ajudar ela a criar meios hábeis, mecanismos consistentes para sair do seu torpor, do seu tormento, da sua angústia. E aí vem essas 4 regrinhas. Porque a gente também não pede ajuda, né? A gente fica com vergonha, a gente tem que ser forte. E a nossa sociedade de competição e comparação vai supor o tempo todo que se eu contar das minhas fraquezas para o outro vai fazer uso delas para me destruir. E claro, em algumas vezes isso acontece, mas quem não se permite ser vulnerável, não se permite viver em inteireza e nem acessar uma das coisas mais preciosas que a vida oferece, que é a amizade genuína, que é o que faz a gente conseguir sair dos nossos buracos existenciais, né? Então, se você não está disposto a entrar em contato com o mundo do outro, sinto muito, a vida vai ser um pesadelo. Exige-se muita coragem para fazer isso. E eu sei que você vai me dizer que você já se decepcionou com um monte de gente, que você apostou e concedeu sua confiança para várias pessoas e elas traíram essa confiança de formas hediondas e você nem sabe exatamente como é que você conseguiu continuar depois desses absurdos todos. Mas se a gente não tiver a audácia de ousar, né, a ousadia e a audácia de amar, se a gente não tiver a disponibilidade para fazer essa aposta tão arriscada, mais que a do tigrinho, que é apostar em gente, apostar em seres humanos, e falhar várias vezes, e se decepcionar várias vezes, mas continuar resiliente, apostando em gente, para que em algum momento você descubra aquelas poucas e preciosas amizades que valem a vida inteira, né, que fazem a vida inteira valer a pena. Então a vida é vazia, a vida é insossa, a vida é banal. E se você está no meio de uma crise, sair dela consiste em considerar que você não vive essa experiência humana sozinha ou sozinho. E que o inferno são os outros, no contexto da frase sartreana mal colocado, o inferno são os outros naquela peça. Mas as pessoas entendem mal essa frase, né? O inferno são os outros porque nós nos comparamos com os outros. Os infernos são os outros porque a gente gostaria que os outros nos vissem segundo como nós gostaríamos de ser vistos, não é nem como nós nos vimos ou nos vemos. O inferno são os outros porque eu coloco no outro uma expectativa e coloco no outro um poder sobre mim que é irreal, um medo do outro e uma necessidade do outro que são irreais. No entanto, a cura vem dos outros, do convívio, desse desafiar-se, de olhar para dentro e perceber que nessa interioridade basal somos um e o mesmo. Eu, você e o Zubumafu. E para você encontrar o caminho para a cura terapêutica, seja na análise, seja na sadhana, seja no processo de viver de forma saudável, é fundamental que você queira deixar de sofrer e, portanto, que você queira ajuda. Então você tem que perder a sua vergonha e pedir ajuda. E aceitar ajuda. E pedir ajuda é despir-se da sua casca de orgulho e admitir que você não consegue sozinho. E aceitar ajuda é considerar que o outro vai fazer por você o que ele tem condição de fazer. E aceitar a ajuda é considerar que se aquela pessoa, especialista, amigo, terapeuta, que seja, for, na sua opinião, mais sábio que você, considerar fazer o que ele está te propondo. E aceitar ajuda é também considerar a limitação do outro e saber que ele não é onisciente, ele está fazendo da melhor forma que ele pode para tentar te dissuadir de ser de forma engessada aquilo que você sempre veio sendo, sem nenhuma possibilidade de transformação. Agora, lembrando da sabedoria do Chicão, também só pedir ajuda e aceitar ajuda torna de você um parasita que só retira do mundo. O processo de devolutiva é tão curativo quanto o de recepção. Como assim? Quando você oferece ajuda e na medida em que a pessoa aceita, você concede ajuda. Isso cura. Porque fazer com que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe.
perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, no poema de São Francisco, inclusive que dizem que não foi ele que escreveu, foi um discípulo bem posterior, mas não importa, a sabedoria de São Francisco está expressa ali, né? Ó mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, ajudar que ser ajudado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ora, quando eu faço pela cura do outro, quando eu faço pela cura do mundo, quando eu faço pelo aprendizado e crescimento do outro, quando eu faço pelo aprendizado e crescimento do mundo, eu também me desenvolvo, me curo e cresço no processo. Então, os 4 pilares para você sair do sofrimento e obter alguma espécie de cura para as suas dores e seus traumas e seus complexos é: ofereça ajuda, conceda ajuda, peça ajuda, aceite ajuda. São formas de você se disponibilizar a essa corrente da solidariedade e do altruísmo que de fato curam as chagas, as dores, as rusgas, os ressentimentos e os complexos que a gente cria em relação uns aos outros. Peça ajuda, aceite ajuda. Ofereça ajuda, conceda ajuda. Esse último é importante você ver a diferença entre oferecer e conceder, porque você tem que ter muita sabedoria e serenidade para oferecer ajuda, segundo o que você pode dar, mas dar a ajuda segundo o que a pessoa pode receber. Não é você quem determina o que ela precisa. Você tem que saber ouvir, estar disponível para entender o que a pessoa está precisando. No caso, como sempre, compaixão não é algo que você espera do outro, é algo que você doa para o outro. Ficar esperando que o mundo te alise é uma fórmula para se arrebentar. Mas eu acabei de dizer que você também tem que pedir ajuda e aceitar ajuda, e achar os canais. Então ter essa astúcia de pedir ajuda e aceitar ajuda para os canais certos, oferecer ajuda, mas conceder a ajuda correta segundo a necessidade do outro e não a sua ideia do que seja a necessidade do outro ou a sua vontade. Às vezes, negar a ajuda é uma forma de ajudar. Às vezes, dar exatamente o que o outro pede é uma forma de ajudar. Às vezes, dialogar para tentar ajustar o que o outro pede de você é uma forma também de ajudar. Mas essa é uma sabedoria que se aprende na prática. Você só precisa lembrar desses 4 conselhos. Peça ajuda, aceite ajuda. Ofereça ajuda, conceda ajuda. E o resto a gente vai vivendo e aprendendo no processo. E o nome disso é Karma Yoga.